E o camarada da semana é Lacerda Salles, secretário do Estado da Saúde, que esta semana andou à bulha com percentagens, nomeadamente com a percentagem de internados em cuidados intensivos que não estão vacinados. Eu não acho mal, não leva mal esta troca com percentagens, porque percentagens é difícil fazer os cálculos e depois aqui é uma fração e é sempre a parte difícil da matemática. Mas Alberto, tu levaste a mal estes enganos de Lacerda Salles. Não tanto, acho eu, por causa das dificuldades na matemática, mas porque isto denuncia um certo abandalhamento da forma como são anunciadas estes dados e como são tomadas medidas depois com base nestes dados, é isso? Sim, mas quem denunciou o abandalhamento foi o próprio Lacerda Salles, que depois veio, na SIC Notícias, salvo erro, veio dizer a forma como ele obteve esses números, que foi através de conversas com amigos. Com amigos, depois de jantar, se calhar, e tudo. Jantar, assim, enquanto se conversa, fala-se da bola, fala-se isto, aquilo, e também se fala das percentagens dos internados não vacinados em cuidados intensivos. E um amigo diz, acho que ali estão 80%, ali estão 50%, ali estão 60%. E o outro diz, isso são todos, pá! Não é? Já depois de jantar, em princípio, já alguém... tudo. Exatamente, ele faz a média, o gajo diz que são não todos. Não há um vacinado internado, não há nenhum. Certo. E então fez uma média, chegou aos 80%. E depois, pelo visto, já tinha 90, dado... 90, não é? 90? Aos 90? 80, ele tinha dito, acho que tinha dito 80. Tinha dito não 80. Chegou, pensei que tinha chegado aos em 90. Cuidados intensivos. E mais certo, ou menos certo, em simultâneo, ele tinha dado uma entrevista ao Jornal Notícias, em que disse que os internados, em geral, não vacinados, que eram 60%. Então tem assim umas percentagens para aqui, umas percentagens para ali. Este senhor não significa nada, e o que ele diz também não significa nada, a não ser que isto não se esgota neste episódio. O problema disto é a quantidade de vezes em que nos passam a perna nesta matéria, não é só da Covid também, passam a perna em muitas matérias, mas nesta, desde que isto começou, a informação que é divulgada, não tem nenhuma, a relação dessa informação com a realidade é sempre muito, muito vaga. Eles dizem mais ou menos o que lhes vem à cabeça, e depois alguém corrige, alguém emenda, ou alguém distorce ainda mais, e as pessoas, no geral, e parece-me que a maioria das pessoas, quer dizer, acho que há uma quantidade de pessoas que começa a ficar cansada disto, cada vez há uma quantidade maior de pessoas que está cansada disto, e que vão percebendo que isto não faz muito sentido, muito disto não faz sentido. Mas acho que há uma maioria ainda de pessoas que, no geral, faz também uma média da desinformação toda que lhes cai em cima, e que chega à conclusão que o ideal é continuar a ter medo desta história toda, e que isto é tudo muito grave, e que isto é... Pelo simples não, vamos morrer todos, é melhor fecharmos nos bunkers. É melhor acreditar no senhor, porque depois se ele existe mesmo, uma grande chatice, eu andei aqui armada. Carlos, parece-me sério, compenetrado. Isto aqui tem muito a ver com um problema de base muito maior no Estado, que é a falta de informação sobre a forma como o Estado português funciona. Nós há uns tempos, ainda antes da pandemia, penso eu, ou no princípio da pandemia, apareceu um diretor do hospital muito orgulhoso a mostrar o seu sistema de informação onde ia buscar os dados e tal, não sei. E aquilo era uma folha de Excel que um estagiário lá tinha montado e onde ele conseguia manualmente ir ver quem é que estava onde. Isto é um problema grave, e isto é no setor da saúde onde estas coisas são mais visíveis. Imaginemos tudo o resto. Eu, nos tempos em que andava pela universidade, pela investigação universitária, utilizei muito uma base de dados que existe, que todas as empresas privadas são obrigadas a preencher, que é a base de dados dos quadros de pessoal, em que está lá cada português empregado, quanto a uma identificação anónima, a idade, as qualificações e quanto é que recebe e por aí fora. Isto existe apenas, e todas as empresas privadas são obrigadas a preencher isto. Por causa do fisco. Não é por causa do fisco, é mesmo por motivos estatísticos, porque depois dá-se coisas que para o fisco não importam, a idade da pessoa, as qualificações, pronto, que é para tratamento estatístico. E todas as empresas têm que dar isso. Quem é que não tem que dar isso? As organizações públicas. Neste momento, alguém que queira olhar para aquilo que é a estrutura da administração pública não consegue, porque achou-se que as organizações públicas não conseguiriam cumprir uma obrigação que os privados têm. E isto no setor da saúde ainda é mais grave. Nós, neste momento, eles atiram
esses números por um simples motivo. Não é... Eu gostava muito de acreditar nas teorias da conspiração, que eles têm os números todos, mas estão a escondê-los e tal. Não os têm. Simplesmente, e as bases de dados não são cruzadas, outras simplesmente não existem, então toda a informação que eles têm é olha, perguntei hoje lá a um amigo daquele hospital e disse, 90%, e aquilo vai para uma notícia de jornal. Mas o pior não é isso ir para uma notícia de jornal. O pior é que esses são os dados que eles usam para gerir o sistema de saúde, ou seja, nenhuns dados casuísticos de alguém que lhes diz mais ou menos. Faça isso, é um milagre que o sistema de saúde funcione tão bem. Naquele dia, se calhar, o médico falou com 10 doentes e por acaso 9 disseram que não eram vacinados. Ele disse, 90% dos gajos estão aqui, não são vacinados. E foi isso. Isso revela algo muito mais grave do que um secretário de Estado claramente que está completamente perdido, e isso viu-se. Algo muito mais grave, que é assim que é gerido o país, é assim que é gerida a administração pública. E isso é muito mais grave do que as questões momentâneas de se falar. Eu acho que é evidente que quem é vacinado tem menos probabilidades de parar, portanto são 90, ou 80, ou 70, isso é relativamente irrelevante, mas demonstra o completo, a forma como eles estão completamente perdidos. Então, a administração pública é gerida sem dados, sem números, sem estatísticas, nada. Pois, porque ninguém tem nada contra as conversas com os amigos que o Dr. Lacerda Salles queira ter em relação aos pacientes em cuidados intensivos com Covid ou com outra coisa qualquer. De facto, o que é grave é essa, entre aspas, informação depois servir de base para tomadas de decisões, para comunicados importantes ao país desde logo, e depois para tomada de decisões. Exatamente. que têm consequências na vida dos portugueses. E só ficamos a saber que a coisa não batia certo, ou ficamos a saber a origem da informação porque uma jornalista, repito, acho que foi na SIC Notícias, lhe perguntou. Porque o que acontece normalmente é que não perguntam nada. A informação é tomada como boa, à partida. É inquestionável. Por exemplo, o ano passado... no nosso estado das coisas. Um jornalista fazer uma pergunta e, claro, o homem ficou ali... Que não seja uma assistência. E obviamente não é a primeira vez que isto acontece ao longo desta pandemia, porque já o ano passado, este ano, esta informação sobre o número de internados também é muito duvidosa. Já o ano passado mandaram-nos fazer compotas, mas também não deram informação nenhuma sobre nenhuma compota, nada, também não tem noção. Aí nem uma conversa entre amigos houve para nos poderem dar umas dicas sobre como agir nesse caso, mas enfim... Tiago, esta informação cheirava logo ao esturro, não por acreditar ou desacreditar nas vacinas, é que as pessoas que são internadas normalmente com Covid têm uma idade avançada. As pessoas que têm uma idade avançada em Portugal estão todas, ou praticamente todas vacinadas. Seria estatisticamente muito difícil, não era impossível, porque o número de internados e cuidados intensivos são 100 e tal pessoas, portanto era possível haver ali 110 pessoas ou 90 de alguma idade, em princípio, que não fossem vacinados. É possível, existem de certeza, mas era muito pouco provável. Queria dizer que quase todos os velhinhos não vacinados do país estavam internados em cuidados intensivos. Sim, era obviamente possível isto acontecer numa unidade de cuidados intensivos de um hospital, isso é ainda mais provável, agora não ser essa a média nacional. Em todos os países ocidentais, atualmente, a maioria das pessoas internadas em cuidados intensivos ou fora deles, com Covid, estão vacinados. Porque a grande maioria das pessoas está vacinada, é só uma questão probabilística, não tem a ver com mais nada. Sim. Muito bem, Dr. Lacerda Salles, muitos parabéns por esta distinção, não tem nada que agradecer, por esta distinção como camarada da semana. Quem merece também distinção? Quem é o Azeite Talismã, que nos apoia todas as semanas, e os hotéis Vila Galé. Quem nos pode apoiar também é você, caro ouvinte e espectador,